pessoas queridas! Sejam muito bem-vindos à Hora do Mate Macanudo de hoje, onde eu, Adriana Kremer, minha amiga Adelaide, vamos mostrar para você como nós fazemos os quitutes para a nossa Hora do Mate de cada dia. Roda a vinheta! Chegou agora nesse canal, já se inscreva, ative as notificações e deixe seu like. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E deixe um recadinho com a sua opinião, ok? E a receita macanuda de hoje é biscoitinhos de Natal. Aquele biscoitinho de gengibre que todo mundo adora e dá um cheirinho na sua casa. Vamos lá? Para a nossa receita nós vamos precisar um ovo inteiro, 200 gramas de manteiga em temperatura ambiente. Se você não tiver manteiga, pode ser margarina. 100 ml de melado. Você pode usar também mel. Aqui também a gente já vai colocar meia colherinha de chá de sal, meia colherinha de chá de bicarbonato de sódio, meia colherinha de cravo da Índia moído. Essas especiarias, tá? Se você não gostar, não precisa colocar. Meia colherinha de gengibre moído. 3 colherinhas de canela em pó. Tudo colherinha de chá, tá, gente? Raspinhas de noz moscada, uma xícara de açúcar mascavo. E agora nós vamos mexer isso aqui. Agora tudo muito bem incorporado, tá? Aqueles ingredientes que eu passei. Se alguma especiaria você não gosta, não precisa colocar. O gengibre com certeza precisa, né? Porque o biscoito é de gengibre. Aqui nós temos 4 xícaras de farinha de trigo já peneirada. E nós vamos colocar aqui acrescentando aos poucos, tá? Até dar a consistência da nossa massa de biscoito. Então, a gente colocou o resto da farinha e agora vamos botar a mão na massa. Gente, eu usei os 4 copos de farinha e não foi suficiente. Às vezes altera um pouquinho por causa do tamanho do ovo, né? Então aqui eu peguei mais um copo de farinha e aos poucos eu vou tentando dar o ponto certo dessa massa, tá? Ela ainda tá muito grudenta, tá grudando na mão e não é assim o ponto certo. Vamos lá. Vamos ver se vai precisar todo esse 5º copo de farinha. Com mais uma xícara, então foram 5 xícaras de farinha peneirada, deu a consistência do nosso biscoito, ó. É isso aqui. Como ele é amanteigado, né, gente? Ele vai ficar essa consistência aqui, ó. Não gruda na mão, ok? E pra gente desenvolver essa massa, ó, a gente amassou bem, né, pra os ingredientes ficarem bem incorporados, a gente vai dividir ela em 2, tá? Então, acho que eu vou dividir ela em 3. Vamos dividir ela em 3 e o pedaço que a gente vai trabalhar fica na bancada e o outro pedaço a gente vai botar na geladeira, tá? Aqui tá um pedaço da nossa massa de biscoito. A gente colocou um papel manteiga embaixo dela, tá?
E nós vamos abrir ela um pouquinho até ficar numa espessura assim de meio centímetro, tá? Com todo carinho, porque é uma massa bem frágil, né? Uma amanteigada. Se começar a grudar no rolo um pouquinho, você polvilha um pouquinho de farinha por cima, tá? Não muito farinha. E continua. Nós abrimos a massa aqui, ó, na espessura de mais ou menos meio centímetro. Agora nós vamos pegar essa massa, ó, vamos colocar assim numa bandeja, em qualquer forma que você tiver, e vamos deixar na geladeira por 30 minutos. Isso nós vamos fazer com toda a massa, porque para cortar ela com o nosso molde, ela tem que estar bem geladinha, tá? Enquanto a massa das nossas bolachas estão na geladeira, nesses 30 minutinhos a gente já pode começar a fazer a cobertura, né? Para a cobertura a gente vai usar 3 claras. Lembrem-se que não pode ter nenhuma gotinha de gema nessas claras e elas devem estar em temperatura ambiente. Eu não uso aquela haste para fazer essa clara em neve, aquela haste da batedeira. Eu uso assim já direto na mão, tá, gente? O nosso ponto é esse, tá? Quando atingir esse ponto, que demorou em torno de 3 minutinhos, nós vamos colocar uma colherinha de chá de suco de limão. E aqui nós temos 3 xícaras de açúcar de confeiteiro, 1 xícara para cada clara. Então nós vamos colocando aos poucos esse açúcar de confeiteiro e batendo o nosso merengue. Só que a gente dá uma mexidinha assim, ó, com a colher para não levantar aquele pó de açúcar, né? Então a gente bota aos poucos e mexe. Quando formar esses desenhinhos ali, ó, já tá pronto, tá vendo? Ó, bem durinho. É esse ponto que a gente quer. Daí o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essa nossa cobertura, tá? E vamos dividir para fazer branco e colorido para desenhar depois em cima dos nossos biscoitos de Natal, tá? Então vou pegar um pouquinho aqui, ó. Vou colocar aqui, não muito, tá, gente? Deixa mais a parte branca. Daí então aqui a gente vai usar o corante em gel vermelho Natal, tá? A gente vai botar umas gotinhas e vai misturar até ficar na cor desejada. Depois que ficar parado um pouco, ele fica mais intensa a cor, tá? Então você coloca assim, vai ficar um cor-de-rosa escuro e depois paradinho um pouco, esperando os biscoitos assarem, ele vai ficar com a cor mais intensa. Tá? Aqui tá o nosso vermelho e aqui eu peguei esse verde hortelã, que é o que eu tinha em casa. Mas tem vários tons de verde, né? Agora eu vou transportar os coloridinhos e o branco para um saquinho. A nossa massa ficou 40 minutos, ficou com uma consistência bem durinha e agora a gente vai cortar. Aqui eu tenho alguns modelos de cortadores, tá? Tem esses kitzinhos aqui que vendem vários modelinhos juntos, são de plástico. Tem esses outros normais, eu peguei alguns, né, que eu tinha. Esse aqui é o mais antigo que eu tenho. Você pega o modelinho que você quiser e faz aqui na massa o corte de forma que aproveite melhor a massa, mas toda vai ser aproveitada, tá? Os restinhos tu tira, a massa de novo, corta de novo,
vai ser tudo aproveitado. A gente vai cortar e vamos colocar diretamente numa forma baixa, só enfarinhada, porque como o nosso biscoito ele é amanteigado, não vai grudar, ok? Então a gente vai começar aproveitando todos os cantinhos, né? Aqui, estrelinha, sininho de vários tamanhos, ó. Vamos aproveitando os espacinhos. Arvorezinha de Natal, estrela. E assim a gente vai cortando. Coração. Aqui outra estrelinha, cabe bem aqui nesse cantinho. Outro modelinho de coração. Bonequinho é muito fofo. Agora a gente vai tirando com todo cuidado, né? Porque a massa é muito frágil. E colocando na nossa forma. E aí você vai indo, né? E aqui está a nossa primeira forma de biscoitos, tá? A primeira massa deu essa quantidade, mais um pouco da outra forma. Eu vou colocar no forno pré-aquecido a 170 graus, em torno de 10 a 15 minutinhos. A parte de cima do dourador do forno a gente não vai ligar, só de baixo já está pré-aquecido, e quando eles derem o biscoitinho uma leve dourada por baixo, ele já está pronto. Ele não deve dourar por cima, porque esse biscoito, ele não é aquele biscoito crocante, esse biscoito é aquele biscoito macio, tá? Então vamos pro forno. E assim ficam os restos da massa. Para aproveitar, a gente faz de novo uma bolinha, né? Faz de novo uma bolinha. Dá uma amassada. É bem maleável, gente, muito fácil, tá? Dá uma amassada de novo, de leve. Passa o rolo para ele ficar de novo em 1,5 cm e volta a cortar. Assim a gente vai aproveitando toda a nossa massa, tá? E depois de 20 minutinhos, ficou pronta a primeira fornada dos nossos biscoitos. Né? Tipo esse aqui. E a gente vai agora passar no nosso biscoitinhos de Natal o nosso glacê, né? Que a gente fez, e vamos decorar. Cada um decora como do seu gosto, né? No caso, assim, eu não tenho muita técnica, então eu vou decorar assim do meu jeitinho, né? Eu passo o glacê, ajeito ali onde ficam os buraquinhos, né? Dá uma ajeitadinha. E coloco os confeitos antes de secar o glacê. Demora mais ou menos uma meia hora para secar totalmente. Aqui tá, ó, o glacê que a gente coloriu de vermelho. Veja que o vermelho ficou bem mais escuro, né? Então, a gente vai inventando, né, gente?
enquanto os nossos biscoitinhos de Natal estão secando, vamos fazer a decoração do nosso mate? Hoje, os biscuits da artesã Gabi Sanches. E essa foi a nossa receita macanuda de hoje, biscoitinhos de Natal. A nossa receita rendeu 115 biscoitinhos, mas vai depender da espessura que você deixar a massa. É uma receita ótima para comemorar o Natal, para dar de presente ou apenas degustar com um bom chimarrão. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva nesse canal, ative as notificações e deixe seu like. Se quiser deixar um recadinho, eu e a Adelaide vamos adorar responder. E aí na sua cidade, você chama de biscoito ou de bolacha? Deixe nos recados. Vai um mate aí?